Graça e paz. Seja bem-vindo ao canal O Poder da Proclamação. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Isaías 55:11. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mateus 24:14. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Apocalipse 19:11. E a última palavra que Jesus disse através da visão de João no Apocalipse: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem Senhor Jesus. Audiolivro Os Alicerces da Fé Cristã, volume 1, capítulo 2. Como edificar sobre o alicerce. A questão que iremos agora examinar é esta: a partir do momento em que colocamos a nossa vida no alicerce desse encontro pessoal com Cristo, de que modo se pode continuar a edificar sobre esse fundamento? Ou mais sucintamente, como edificar sobre o alicerce estabelecido? A resposta a essa pergunta encontra-se na conhecida parábola do sábio e do louco, em Mateus 7:24-27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Note-se que a diferença entre esses homens não se encontrava nos testes a que as suas casas foram sujeitas. A habitação de cada um deles teve de enfrentar a tempestade, o vento, a chuva, os rios. O cristianismo nunca ofereceu uma passagem para o céu isenta de dificuldades. Pelo contrário, em Atos 14:22, somos avisados de que, de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Qualquer caminho que pretenda levar ao céu, mas que esconda a existência de tribulações, é uma decepção. Não conduz ao destino prometido. Então, qual é a diferença real entre os dois homens e as suas casas? A resposta é que o homem sábio edificou sobre o fundamento da rocha, enquanto o alicerce do louco foi a areia. O sábio edificou de tal maneira que a sua casa passou pela tempestade firme e segura. O louco construiu de tal modo que a sua casa não aguentou a tempestade. A Bíblia, alicerce da fé. Que devemos aprender com este exemplo da construção sobre a rocha? Que significa para cada um de nós, como cristãos, em linguagem clara e simples, Cristo em pessoa esclarece-nos ao dizer: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Assim, edificar sobre a rocha consiste precisamente nisto: ouvir e praticar as palavras de Cristo. Logo que o alicerce, o próprio Cristo, a rocha, foi estabelecido na nossa vida, edificamos sobre esse fundamento ouvindo e praticando a palavra de Deus, estudando e aplicando diligentemente na nossa vida os ensinos da palavra de Deus. Foi por essa razão que o apóstolo Paulo disse aos anciãos da igreja de Éfeso em Atos 20:32: agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar. Só a palavra de Deus, e unicamente ela, quando a ouvimos e a praticamos, quando a lemos e a aplicamos, é capaz de erguer em nós, como crentes, um forte e firme edifício de fé baseado no alicerce da pessoa de Cristo. Isto leva-nos a um assunto de suprema importância da fé cristã, ou seja, a relação existente entre Cristo e a Bíblia, e como consequência a relação de cada cristão com a Bíblia. Consistentemente, através das suas páginas, a Bíblia declara-se a palavra de Deus. Por outro lado, há um número de passagens das Escrituras
onde o mesmo título, a palavra ou a palavra de Deus, é dado a Jesus Cristo. Por exemplo, em João 1:1, no princípio era o verbo, a palavra, e o verbo, a palavra, estava com Deus, e o verbo, a palavra, era Deus. Em João 1,14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. De novo em Apocalipse 19:13, está vestido Cristo com um manto tinto de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Essa identidade de nomes revela uma identidade da natureza. A Bíblia é a palavra de Deus e Cristo é a palavra de Deus. Ambos são a revelação divina, perfeita e plena da autoridade de Deus. Cada um concorda plenamente com o outro. A Bíblia revela Cristo na perfeição, Cristo cumpre a Bíblia na perfeição. A Bíblia é a palavra escrita de Deus, Cristo é a palavra pessoal de Deus. Antes da encarnação, Cristo é a palavra eterna junto do Pai. Na sua encarnação, Cristo é a palavra feita carne. O mesmo Espírito Santo que revela Deus através da sua palavra escrita, a Bíblia, revela Deus na palavra feita carne como Jesus de Nazaré. Prova de discipulado. Se Cristo é nesse sentido perfeitamente um com a Bíblia, então sucede que a relação do crente com a Bíblia tem que ser a mesma que o seu relacionamento com Cristo. As Escrituras dão testemunho deste fato em muitas passagens. Vejamos o capítulo 14 do Evangelho de João. Neste capítulo, Jesus está a avisar os seus discípulos de que não tardará a abandoná-los fisicamente e que depois disso deverá haver um novo tipo de relação e de comunhão entre ele e os seus. Os discípulos não podem nem querem aceitar ou compreender essa iminente mudança. Em particular, são incapazes de compreender como é que, se Cristo está prestes a abandoná-los, poderão continuar a vê-lo ou a ter comunhão com ele após a sua partida. Em João 14,19, Cristo diz: ainda por um pouco e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Que o mesmo é dizer, mas vós continuareis a ver-me. Por causa dessa afirmação feita por Jesus, Judas, não os Iscariotes, mas o outro Judas, pergunta no versículo 25: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Por outras palavras, Senhor, se te vais embora e se o mundo não te verá mais, como é que poderás continuar a manifestar-te a nós, teus discípulos, e não ao mundo, ou seja, aqueles que não são teus discípulos? Que tipo de comunicação irás manter conosco e a qual o mundo não tem acesso? No versículo 23, Jesus responde a esta pergunta e diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. A chave para a compreensão perfeita dessa resposta encontra-se na frase guardará a minha palavra. A principal característica que distingue um verdadeiro discípulo das pessoas do mundo é que um verdadeiro discípulo é aquele que guarda a palavra de Cristo. Se relacionarmos agora a resposta de Cristo dada aqui com a pergunta original, Senhor, como te manifestarás a nós e não ao mundo? Descobrimos revelados nessa resposta 4 fatos de importância absolutamente vital para cada pessoa que deseja sinceramente ser um cristão verdadeiro. Por amor à clareza, deixe-me repetir a resposta de Jesus no versículo 23. Se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Aqui então encontram-se 4 fatos vitais relativos à palavra de Deus que são revelados na resposta de Cristo. Primeiro, a observância da palavra de Deus é a suprema característica que distingue um discípulo de Cristo do resto do mundo. Segundo, a observância da palavra de Deus é o teste supremo do amor do discípulo para com Deus e a causa suprema do amor de Deus pelo discípulo. Terceiro, é pela palavra de Deus, quando observada e obedecida, que Cristo se manifesta ao discípulo. Quarto, é através da palavra de Deus que o Pai e o Filho juntos entram na vida do discípulo e estabelecem nele morada duradoura. Teste do amor.
A par com esta resposta de Cristo, vejamos as palavras do apóstolo João em 1 João 2, 4, 5. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra nele, verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Por essas duas passagens, vemos que é absolutamente impossível subestimar a importância do lugar da palavra de Deus na vida do cristão. Deixe-me apresentar essas verdades de um modo direto e pessoal. Guardar a palavra de Deus é a suprema característica que deve distinguir do mundo o verdadeiro discípulo de Cristo. É o teste do nosso amor por Deus. É a causa do amor e do favor de Deus para conosco. É o modo como Cristo se manifestará em nós. É a forma como Deus Pai e Deus Filho virão à nossa vida e habitarão em nós. Analisemos o assunto deste modo. A tua atitude para com a palavra de Deus é a tua atitude para com o próprio Deus. Não amas mais a Deus do que a sua palavra. Não obedeces mais a Deus do que a sua palavra. Não honras mais a Deus do que a sua própria palavra. Não tens mais espaço no teu coração e na tua vida para Deus do que para a sua palavra. Queres saber quanto é que Deus significa para ti? É fácil saber. Interroga-te, que valor tem a palavra de Deus para mim? A resposta à segunda pergunta é também a resposta à primeira. Deus significa tanto para ti como a sua palavra, nem mais nem menos. Meios de revelação. Atualmente, há uma consciência geral e sempre crescente entre todas as seções da Igreja Cristã de que entramos no período de tempo predito em Atos 2,17, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Estou profundamente grato a Deus porque nos anos recentes tenho tido o privilégio de experimentar e de observar em primeira mão o derramamento do Espírito de Deus nos 5 diferentes continentes, na África, Ásia, Europa, América e Austrália, e que cada detalhe dessa profecia cumpre-se e repete-se muitas vezes. Como consequência, creio firmemente na manifestação bíblica atual de todos os 9 dons do Espírito Santo. Acredito que Deus fala ao seu povo através das profecias, visões, sonhos e outras formas de revelação sobrenatural. No entanto, mantenho muito firmemente que as Escrituras são o meio supremo e final pelo qual, acima de todos os outros, Deus fala e se revela ao seu povo, e guia e dirige o seu povo. Defendo e mantenho que todas as outras formas de revelação devem ser cuidadosamente testadas pela referência às Escrituras e aceites como vindas de Deus apenas na medida em que concordam com as doutrinas, preceitos, práticas e exemplos estabelecidos nas Escrituras. Em 1 Tessalonicenses 5, 19 e 21 está escrito: não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Portanto, está errado desprezar qualquer manifestação genuína do Espírito Santo. Está errado desprezar qualquer profecia dada através do Espírito Santo. Por outro lado, é vitalmente necessário testar qualquer manifestação do Espírito ou profecia, comparando-a com o padrão das Escrituras, e, em consequência, aceitar e reter apenas aquelas manifestações ou profecias que estão plenamente de acordo com esse padrão divino. De novo, em Isaías 8:20, somos avisados à lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Assim, a Escritura, a palavra de Deus, é o padrão supremo pelo qual todo o resto deve ser julgado e testado. Nenhuma doutrina, prática, profecia ou revelação deve ser aceite se não estiver plenamente de acordo com a palavra de Deus. Nenhuma pessoa, grupo, organização ou igreja tem autoridade para alterar, rejeitar ou afastar-se da palavra de Deus, em qualquer aspecto ou grau em que pessoas, grupos, organizações ou igrejas se afastarem da palavra de Deus. Nesse desvio estarão em trevas.
não há luz neles. Vivemos numa época em que é urgente e crescentemente necessário enfatizar a supremacia e a preeminência da Escritura sobre toda e qualquer outra fonte de revelação ou doutrina. Já fizemos referência ao grande derramamento mundial do Espírito Santo nos últimos dias e às diversas manifestações sobrenaturais que acompanharão esse derramamento. Contudo, a Escritura também nos avisa que, a par desta crescente atividade e manifestação do Espírito Santo, haverá um aumento paralelo da atividade das forças satânicas e demoníacas que procuram opor-se sempre ao povo de Deus e aos propósitos de Deus na terra. Falando deste mesmo período final de tempo, Cristo alerta-nos em Mateus 24, 23 a 25. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Igualmente, o apóstolo Paulo alerta-nos em 1 Timóteo 4, 1 a 3. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostarão da fé, obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos, com ações de graças, pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Aqui Paulo avisa-nos que nesses dias haverá um grande aumento da propagação de doutrinas e seitas falsas, e que a razão invisível por trás de tudo isso será a atividade de espíritos e demônios enganadores. Como exemplo, menciona doutrinas e práticas religiosas que imporão formas não naturais e não bíblicas de ascetismo no tocante à dieta e às relações matrimoniais normais. Paulo indica que a salvaguarda contra o engano destas formas de erro religioso é crer e conhecer a verdade, ou seja, a verdade da palavra de Deus. Por este padrão divino de verdade, temos a capacidade de detectar e de rejeitar todas as formas de erro e engano satânico. Mas para as pessoas que professam uma religião sem uma fé e conhecimentos sólidos do que as Escrituras ensinam, estes serão dias perigosos. Temos de nos manter firmes no grande princípio orientador que está estabelecido na Escritura, o qual é a palavra de Deus e o Espírito de Deus cooperam sempre em perfeita unidade e harmonia. Nunca devemos divorciar a palavra do Espírito ou o Espírito da palavra. Não é do plano de Deus que a palavra funcione sem Espírito ou o Espírito sem a palavra. No Salmo 33,6 lemos: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. A palavra traduzida aqui por sopro é a palavra hebraica para espírito. No entanto, o uso da palavra sopro sugere um maravilhoso quadro da obra do Espírito de Deus. Assim como a palavra de Deus sai da sua boca, também o seu Espírito vai com ela. No nosso nível humano, é um fato que sempre que abrimos as nossas bocas para dizer uma palavra, o nosso sopro acompanha a nossa palavra. O mesmo se passa com Deus. Quando a palavra de Deus sai, o seu sopro, ou seja, o seu Espírito, vai com ela. Deste modo, a palavra de Deus e o Espírito de Deus estão sempre juntos, em perfeita unidade, numa operação divina conjunta. Glória a Deus, porque através da minha boca está saindo o Espírito de Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Tal como o salmista nos recorda, vemos este fato ilustrado no relato da criação. Em Gênesis 1, 2, lemos: o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. No versículo seguinte, lemos: disse Deus, haja luz. Ou seja, a palavra de Deus saiu. Deus pronunciou a palavra luz. E quando a palavra e o Espírito de Deus ficaram assim unidos, a criação ocorreu. A luz passou a existir e cumpriu-se o propósito de Deus. O que foi verdade nesse grande ato da criação é também verdade na vida de cada pessoa. A palavra e o Espírito de Deus unidos na nossa vida contém toda a autoridade criadora e todo o poder do próprio Deus. Através deles,
Deus suprirá cada necessidade e operará sua perfeita vontade e plano em nós. Mas se separarmos ambos, procurando o Espírito sem a palavra, ou estudando a palavra sem o Espírito, desviamo-nos do plano de Deus. Procurar as manifestações do Espírito a partir da palavra terminará sempre em estultícia, fanatismo e erro. Professar a palavra sem o avivamento do Espírito resulta no formalismo religioso e na ortodoxia morta e impotente. Obrigada, Pai amado. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do mundo, Criador de todas as coisas, te louvo, Senhor, pela tua palavra. Obrigada, Senhor, por esse ensino maravilhoso, por esse ensino tão abençoador, Pai. Senhor, que o Senhor nos ajude a caminharmos e lermos a tua palavra, que a tua palavra seja para nós como o ouro, o mais fino ouro, e mais doce do que o mel, mesmo aquele mel que goteja do favo. Que a tua palavra, Senhor, seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E que a tua palavra, Senhor, seja o nosso pão, o pão nosso de cada dia. Porque, como diz a tua palavra, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sair da minha boca. Então, Senhor, que nós sejamos alimentados por esse pão diariamente e que as palavras da nossa boca e a meditação do nosso coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e redentor meu. Amém. Gráficos tantos na minha oração, e não te escondas da minha súplica. Atende-me e ouve-me, lamento na minha queixa, e faço ruído pelo clamor do inimigo e por causa da opressão do ímpio. Pois lançam sobre mim a iniquidade e com furor me odeiam. O meu coração está dolorido dentro de mim, e terrores da morte caíram sobre mim. Temor e tremor vieram sobre mim, e o horror me cobriu. Assim eu disse, quem me dera asas como de pomba, então voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Apressar-me-ia a escapar da fúria do vento e da tempestade. Despedaça, Senhor, e divide as suas línguas, pois tenho visto violência e contenda na cidade. De dia e de noite a cercam sobre os seus muros, iniquidade e malícia estão no meio dela, maldade há dentro dela, astúcia e engano não se apartam das suas ruas. Pois não era um inimigo que me afrontava, então eu o teria suportado. Nem era o que me odiava que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas eras tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Consultávamos juntos suavemente e andávamos em companhia na casa de Deus. A morte os assalte e vivos desçam ao inferno, porque há maldade nas suas habitações, e no meio deles temor virá e os afligirá. Aquele que preside desde a antiguidade, Selá, porque não há neles nenhuma mudança, e portanto não temem a Deus. Tal homem pôs as suas mãos naqueles que têm paz com ele, quebrou a sua aliança. As palavras da sua boca eram mais macias do que a manteiga, mas havia guerra no seu coração. As suas palavras eram mais brandas do que o azeite, contudo eram espadas desembainhadas. Lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Mas tu, ó Deus, os farás descer ao poço da perdição. Homens de sangue e de fraude não viverão metade dos seus dias, mas eu em ti confiarei.
quem serás tu? Homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Consultávamos juntos suavemente e andávamos em companhia na casa de Deus. A morte nos assalte e vivos desçam ao inferno, porque há maldade nas suas habitações e no meio deles. Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e Ele ouvirá minha voz. Livrou em paz a minha alma da peleja que havia.